Ok, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo, a nossa segunda mentoria por princípios. E como nós falávamos sobre a gestão das emoções, é importante que você entenda alguns princípios. Anote-os. As dificuldades para lidar com as emoções podem aparecer de três formas, de três maneiras. Primeiro é o descontrole emocional. A segunda coisa é a incapacidade de expressão emocional. E, por fim, a dificuldade para lidar com as emoções dos outros. Olha só que interessante. Como que o nosso cérebro, a nossa mente, nós conseguimos, às vezes, ter sucesso e também ter fracasso. Por isso, um dos livros mais antigos escrito por um dos reis mais sábios, ou por que não dizermos o rei mais sábio e mais rico que já passou por esta terra, por este cosmos, chamado Rei Salomão. Ele disse há mais de 3.000 anos atrás: assim como você pensa em sua psique, em sua mente, assim você é. Então, nesta viagem, nessa experiência que faremos neste primeiro módulo, nós iremos desconstruir muitas coisas. E não se desconstrói, às vezes, de forma abrupta. Não tem como nós desconstruirmos, por exemplo, uma fortaleza de forma abrupta. Por quê? Se nós tentarmos desconstruir, por exemplo, uma fortaleza de forma abrupta, nós poderemos destruir muitas coisas boas em volta. Por isso, a melhor maneira de você desconstruir uma fortaleza é tirando pedra por pedra, tijolo por tijolo. Aí você vai pensar, puxa, mas isso dá trabalho. Bem-vindo ao mundo. Se você quiser ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida profissional, você precisa urgentemente desconstruir muitas coisas que foram construídas ao longo dos anos, ao longo do tempo. Nós chamamos isso de crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? Não existe crenças limitantes positivas. Toda crença limitante diante da psicologia, da ciência, são limitantes. E geralmente as crenças limitantes, elas surgem aí na nossa infância até os 6, ao 7º, 8º ano de existência, onde nós ouvimos os nossos pais, ouvimos os nossos professores e essas crenças vão sendo alojadas no nosso subconsciente. Ou seja, mais na frente nós também entraremos de forma mais profunda no que diz respeito ao subconsciente. Mas vamos lá, quando se trata da gestão das emoções, a primeira coisa que acontece é o descontrole emocional, como nós acabamos de mencionar agora há pouco. A manutenção de um controle emocional, por exemplo, uma mágoa, uma ira, estresse crônico, tudo isso, na verdade, é resultado do quê? É resultado daquilo que nós alimentamos e também resultado do que nós ouvimos durante a nossa infância, durante os primórdios anos da nossa existência. E vou dizer algo para você. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Ele não diferencia. Por exemplo, se você começar a imaginar agora que você está chupando um limão, você cortou esse limão, colocou sal e começou a espremer esse limão na sua boca e aquele azedo do limão entrando automaticamente, sem com que você esteja com o limão na boca, mas a sua boca se encherá de água. Por quê? O cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, muitas coisas, quando se trata de descontrole emocional, vêm por causa de gatilhos emocionais. Esses gatilhos estão no nosso subconsciente. Por isso eu disse que vou aqui entrar
no princípio dos 3 cérebros, ou seja, no princípio do cérebro trino, que vai nos ajudar muito. O subconsciente, o cérebro reptiliano, enfim. E nessas mentorias aqui, principalmente neste primeiro módulo, você ouvirá muito a palavra cérebro reptiliano, porque eu quero maximizar e até de uma certa forma ser um tanto quanto redundante para que você grave literalmente na sua mente e quando esses gatilhos dispararem, você vai saber, já sei quem é, e você vai literalmente ativar o neocórtex ou o cérebro racional. Então, o descontrole emocional, ele está muito ligado no subconsciente, em águas profundas, que eu gosto muito de dizer, ou muito de chamar. Ou seja, nem tudo que se vê é. É aquela velha frase, né? Puxa, quando eu vi, eu falei. Quando eu vi, estourei. Quando eu vi, eu perdi o controle. Por que nós, como seres humanos, somos inerentes a estas situações? Justamente por causa destes descontroles emocionais. Então, a emoção, na verdade, é boa. A emoção, ela faz parte do nosso cérebro. A emoção faz parte da nossa vida. E a emoção é a que dá cores à nossa vida. Já imaginou uma vida sem emoção? Seria horrível. É como assistir um filme em preto e branco. Mas quando nós permitimos que a parte emocional dispare somente crenças limitantes, gatilhos emocionais que travam, gatilhos emocionais que disparam diante de uma situação de pressão, por exemplo, diante de um desafio, de uma reunião na empresa, isso permite que você bloqueia o seu crescimento, então isso se torna extremamente negativo e pior, isto libera toxinas em sua mente, no seu corpo, e você entra em uma mola, em uma espiral negativa. Uma espiral negativa. Como diz Napoleão em seu livro Mais Esperto que o Diabo, você entra num ritmo hipnótico e não sai do lugar, e pior, e começa a liberar toxinas para todo o seu corpo, para sua mente. Aí vem a ansiedade, vem a insônia, e você diz, eu não consigo parar de pensar. Mas por que isso acontece? Justamente por causa do descontrole emocional. Existe a parte científica em que você precisa procurar um neuro, procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra. Sim, faz parte da vida. Mas muita coisa você pode evitar tratando a causa e efeito de forma prematura. Por isso, estamos aqui entrando nesse ponto muito importante que são a gestão das emoções ou a gestão das emoções e trabalhando também com as dificuldades no que diz respeito à gestão desta emoção. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós mencionamos é a incapacidade de expressão emocional. Já viu, ou talvez já aconteceu com você, deu aquele branco, travou no momento de uma prova, no momento de uma discussão, no momento de uma discussão na empresa, familiar, enfim, deu aquele surto e você pensou com a língua, pensou com a língua e disse coisas que depois que passaram-se 30 segundos, você se arrependeu, só que o estrago já estava feito. Não me refiro a você viver como um cordeiro, porque se você for cordeiro 24 horas, os leões vão te engolir. Em algum momento você precisa sim partir para cima, mas é importante que você parta para cima usando a razão, não a emoção. Porque se você usar a razão, simplesmente você fará um grande estrago emocional em você e também nas pessoas. Quando você usa a razão, você na verdade estará assumindo a capacidade de expressão diante das situações adversas e diante dos problemas da vida.
Ok, pessoal? No nosso próximo vídeo, nós daremos continuidade, então, a esta parte tão importante da gestão das emoções, que, na verdade, é a incapacidade de expressão diante das adversidades da vida.